Bem, bom dia, graça e paz do nosso Salvador, único e eterno Jesus Cristo, tá? Eu trago aqui uma palavra para vocês, que está no livro de Isaías, capítulo 30. Aqui, contra a aliança com o Egito. Eu não vou falar tudo que vai do verso 1 ao 17, mas Deus me chamou a atenção ao versículo 15. Eu estava um dia desses aí orando e buscando uma resposta do Senhor. E depois de orar muito, fiquei quase a manhã inteira orando. Eu estava igual Jacó, quando começou a lutar com aquele anjo. Já amanhecia o dia e o anjo me larga que eu tenho que voltar. E Jacó disse: não, eu não vou te deixar enquanto você, o Senhor, né, não me abençoar. E aí o anjo teve que abençoar, né? Mas engraçado, eu estava relendo esse texto e Jacó queria saber o nome dele, né? O anjo não disse o nome dele. Interessante essas coisas. Mas o importante foi que o abençoou. E ali lutou, aí diz até que lutou com Deus, né? Com o próprio Deus. E aí teve uma consequência, né? Jacó ficou manco. Feriu lá a articulação coxo-femoral de Jacó. Tanto que até hoje os judeus não comem essa parte do lado da coxa, em memória a essa situação que Jacó passou. E daí também mudou o nome dele, né, para Israel. Bem, engraçado, não sei por que eu comecei a falar de Jacó, né, Israel, algum motivo tem, mas tudo bem. E aí, o versículo 15 do capítulo 30 de Isaías diz o seguinte: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança, a vossa força, mas não o quisestes. Para que tenha salvação, tem que mudar a vida, gente. Tem que ser nova criatura. Não é só ser batizado nas águas. Para ser batizado no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, e ter o selo do Espírito Santo, que são coisas diferentes, tá? Tem que ter uma vida de renúncia. E não vai sair por aí fazendo aliança com outros deuses, com outras nações, com outras pessoas. A aliança que nós temos que fazer, que nós temos que renovar todos os dias e ter o seu firmamento, é a aliança com o Todo-Poderoso. A aliança é um pacto, tá? Isso é coisa muito séria, como um casamento. Não podemos sair fazendo aliança, pacto com qualquer um, queridos. E olha, aqui em Isaías tem vários tipos de aliança com vários povos, que o povo de Israel se submeteu. E só veio desgraça sobre esse povo. E nos nossos dias, são diferentes? Claro que não. Às vezes, apenas numa concordância com uma pessoa incrédula, com uma pessoa que não está na direção de Deus, pode até estar na igreja, mas está totalmente afastada do Todo-Poderoso, você está fazendo uma aliança
abominável aos olhos do Senhor. E aí, quando eu estava orando, o que me chamou a atenção foi a parte B. Na tranquilidade, na confiança, a vossa força. Então, tem que ficar tranquilo. Tem que ter confiança em Deus, que é daí que vem a sua força. Não vai adiantar você estar preocupada com seus problemas e não manter a tranquilidade. Não manter a paz interior, que é um fruto do Espírito Santo. E a confiança em Deus, que é o princípio. A fé também depende da confiança. Você não vai ter fé em Deus se você não confia nele. Isso é coisa muito séria. E é daí que vem a força. E aí eu completando a situação dos problemas, das tribulações. Gente, quando você fica muito preocupado, que eu sei que é natural se preocupar, mas a gente não pode ter preocupação em nós. A gente tem que lançar isso, porque a preocupação consome as suas forças. Você fica meio que paralisado, sem conseguir realizar nada. Você fica estagnado, nem um passo para frente, nem um para trás, porque às vezes é necessário retroceder, para que você até dê um passo maior à frente. O povo também, em estratégia de guerra, o povo de Israel teve que recuar muitas vezes para conseguir ganhar a batalha, tá? É que eu ainda não tive discernimento e direção de Deus para falar sobre a trajetória dos reinados, tá? Do povo de Israel. A gente aprende muito, principalmente quem é homem e mulher de oração. E além de oração, é intercessor. Tem que dominar muito bem essa parte de batalha espiritual. E o maior exemplo está aqui na nossa Bíblia, tá? Porque aqui Deus dá todas as estratégias. Eu sei que existem homens e mulheres de Deus que já têm até livros publicados sobre intercessão, sobre batalha espiritual, sobre guerra espiritual, sobre várias e diversas nomenclaturas que falam sobre orações. São pessoas que têm cursos de formação, pós-graduação, são PhDs em teologia, são pastores, bispos. Não estou desmerecendo nenhum deles, até porque eu também sou mestre na área da saúde, mas sou. Eu não tenho formação em teologia. Também nunca tive discernimento e direção de Deus para fazer teologia. Se Ele mandar, eu farei, com certeza. Mas a base está aqui, ó, na Bíblia. Você até pode ter uma bibliografia, uma biblioteca na sua casa só de livros de apoio, né? Complementares da Bíblia. Eu tenho 2 bibliotecas na minha casa, tanto da área da saúde, da minha área, quanto da área espiritual. E o espiritual tem que vir em primeiro lugar em tudo, na vida de um ser humano. Me entristece muito quando eu converso com alguns irmãos em Cristo e eles acabam demonstrando para mim que você tá chata, toda hora você fala da Bíblia. Rede social, você não pode confundir as coisas. Posso sim. E vou fazer. Vou continuar fazendo. Porque vou repetir aqui, importa obedecer a Deus do que a homens. Perseguição, eu vou passar. Está escrito. Mas bem-aventurados os que são perseguidos por causa da palavra, por causa de Jesus. Eu sei que eu e você fomos comprados por um bom e alto preço. Então, o mínimo que nós temos que fazer é honrar o nome de Jesus, que está acima de todo nome.
E não vem com essa conversinha pra cima de mim não, tá? Que eu tenho que parar de misturar as coisas. A obra de Deus, aquilo que Ele manda eu fazer, tem que estar em primeiro lugar. Porque não sou mais eu, e sim Cristo que vive em mim. Eu não tenho mais a mente de Kátia. Eu tenho a mente de Cristo. Tá bom? E você que está me assistindo, está me ouvindo, se você também está sendo ameaçado, estão fazendo você passar constrangimento por causa do nome de Jesus, estão querendo fazer você parar, não para não, porque a obra de Deus não pode parar, porque Ele tem que vir buscar a sua igreja. Eu creio no arrebatamento. Eu sei que eu vou ser arrebatada com Ele. Tá bom? Essa palavra aqui de exortação. Que nós não sejamos como o povo de Israel, que não quis obedecer e seguir e ouvir os conselhos de Deus, tá? Tem uma outra passagem aí que o povo estava mandando os profetas se calar. Que estava querendo acreditar em fábulas judaicas. Não queria encarar a realidade, se consertar, ter uma vida de santidade para receber as promessas e as bênçãos do Todo-Poderoso. Que nesta geração que é a nossa, que Deus há de encontrar em nós um povo diferente, para que a gente não venha morrer sem alcançar as promessas, tá? Já falei e vou repetir aqui. Um dos meus desejos é que todo ser humano chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então, vamos parar de palhaçada. Você que está na igreja, para de ser religioso e assuma o teu papel verdadeiro em Cristo. Porque Ele pagou um excelente preço, um preço muito alto para você, por você naquela cruz do Calvário, tá? A morte dele não foi em vão não, viu? E Ele está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso, Ele vê todas as coisas. Que nós não sejamos um povo que honre Ele só com a boca e o coração está longe dele, tá? Porque Ele sonda corações e mentes, tá bom? Então medita aí Isaías 30, e o versículo 15, rumina bastante, e não ande preocupado com nada não, fica tranquila, fique tranquilo, confia no Senhor, porque Ele sabe o que Ele tem de melhor para cada um de nós, só Ele sabe todas as coisas, nós não sabemos nada, tá? Aquele que pensa que está em pé, cuide-se para que não caia, tá bom? E ainda que caia, é Deus que coloca de pé. Graça e paz. Uma semana abençoada.